eu não sei nem como começar esse negócio, mas Friday Night Funkin' teve uma entrevista e eles acabaram falando que eles estão trabalhando muito no jogo. Talvez isso sirva para tranquilizar um pouco, já que o jogo ficou anos sem uma atualização. A gente teve uma atualização no começo do ano, que foi uma música só, tipo um bônus ali com Le Serafim, e foi isso. A gente não teve mais nenhuma novidade, não teve mais nada, mas agora parece que com uma entrevista com a FunkCon, eles voltaram e finalmente estão aqui para falar algumas coisas. Eu vou já traduzir pra vocês, porque vou mostrar pra vocês, tem aqui, ó, as partes mais importantes. Agradecimentos à FunkCon, né, e a Friday Night Funkin' Developers. Aqui o pessoal da FunkCon, que juntou vários mods e tudo mais, que a galera ainda faz e produz pra Friday Night Funkin'. E aqui é o... deixa eu pegar o nome do cara certinho. É o Handrek. E aí, Handrek também tem o Phantom Arcade, que são os desenvolvedores de Friday Night Funkin'. Eles acabaram falando algumas coisas. Eu vou já traduzir pra vocês, basicamente, o que é cada tema. E aí, vamos lá. Vamos né? Aquela coisa, Friday Night Funkin' tá vivo? Vai voltar? O que tá acontecendo? Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, pra vocês não perderem nada que tá acontecendo aqui. E vamos ver, então, será que o jogo de setinha mais badalado dali de 2020, 2021 vai finalmente voltar, né, a ter pelo menos alguma coisa do que só umas semaninhas esporádicas? Vamos ver então, vou trazer aqui pra vocês então já traduzido essa entrevista. A primeira coisa estranha é a respeito de Friday Night Funkin' 2. Ela vai falar assim, ó, pera aí, como assim Friday Night Funkin' 2? O primeiro nem tá pronto, ia ter 70 semanas. Vamos ver o que eles falaram a respeito disso, tá? Talvez seja uma referência, né, à parada. Eu vou trazer a pergunta, vocês vão entender aqui o negócio. Não contando nenhum update futuro, o que mais te deixa feliz sobre o futuro de Friday Night Funkin' no geral? Tá perguntando pra esse Handrek, que também tá na produção. Aqui estão fazendo até uma piada, né, Friday Night Funkin' 2. E ele tá falando, essencialmente, pelo menos para o próximo update, é como se fosse o Friday Night Funkin' 2. Seria, talvez, a segunda versão do jogo. Sabe, igual tem V2, V3 que a galera fazia, sabe? Com Sonic Z e vários outros mods. Parece que é a mesma ideia. Então, ainda vai ser o Friday Night Funkin' que a gente conhece, né? O jogo de setinha e tudo mais. Mas eles estão atualizando. É tipo, da mesma forma que caiu o jogo no mobile, né? Que teve a versão de mobile. É praticamente a mesma ideia. Que é o próximo conteúdo que vai, talvez, ser uma mega atualização do jogo inteiro como um todo. E pelo que ele tá falando, as coisas estão construindo e ele tá empolgado. Quando finalmente sair, o negócio vai ser insano. Vai ser, assim, absurdo de ver, que vai ser realmente grande. Vai misturar muita coisa de música, muita coisa de arte. Vai ser muito legal de ver. Vamos lá para as próximas perguntas que tem aqui também. Outra pergunta também, ó, Handrek, né, Handrek, estará responsável pela comunicação após os lançamentos da semana 8. Também confirma que Funkin' Crew está viva e ainda trabalhando. Basicamente o que ele tá falando eles vão fazer um sistema pra fazer atualizações recorrentes de Friday Night Funkin' ser melhor, pelo menos. A galera tá pedindo isso, já tá pedindo há um tempão, né? Que é ainda a respeito da mesma pergunta, né? Aí tá falando, a galera vai saber como a gente tá trabalhando, o que tá sendo trabalhado, atualizações pequenas ou grandes, esse cara vai ser o responsável. Ele só é um H gigante, mas ele é chamado de Handrek. Então, teremos atualizações recorrentes de Friday Night Funkin', né? Pequenas ou grandes, ainda vai ter e vai ser ainda colocado. Agora vamos lá. Agora vem o Phantom Arcade, é um dos caras originais, junto com o Kawaii Sprite, junto com o Ninja Muffin, aquela coisa toda. Phantom Arcade explica o quanto o pipeline de desenvolvimento mudou desde o Weekend One, que é contra o Darnell. Aí, aqui a pergunta, ó, vamos lá, vou mostrar na tela, tá aqui o Phantom Arcade, o homem por trás também faz muita coisa na Newgrounds, já animou muita coisa lá e tudo mais. Aqui, ó, o quanto de desenvolvimento, né, do fluxo de Friday Night Funkin' mudou desde o Kickstarter, porque é uma pergunta faz válida. O Kickstarter prometeu um monte de coisa e, né, já tem aí 5 anos e estamos esperando, né? Aí falou, mudou muita coisa. Basicamente o que ele falou é que ele aprendeu muito também com o desenvolvimento de Nightmare Cops, que é um jogo que tá aparecendo ali no fundo, que é muito bom também, inclusive, e é da Newgrounds, e ele tá pegando basicamente as ideias, como ele fazia, ele só fazia rascunhos, então eles não estavam planejando ou tinham como base, né, um negócio
sabe, monumental e gigantesco que virou Friday Night Funkin'. Eles não tinham tanto essa pretensão. Nightmare Cops também não ficou um jogo tão conhecido da galera, mas acabou virando um negócio muito grande mesmo. Vamos lá, agora vamos lá. Phantom Arcade explica como a semana 8 mudará Friday Night Funkin'. Dizer Funkin' 2 soa estranho, mas basicamente na minha mente, apesar de todas as atualizações que Friday Night Funkin' recebeu, Funkin' meio que ficou esperando por uma continuação real. Vamos lá, aqui, ó. Como que a semana 8 vai mudar e tudo mais, o que ele tá dizendo e tudo mais, ó. Ele tá falando que a semana 8 é muito especial e vai ser muito importante. O que ele tá falando é que ele tá bem hypado e ele não soltou nada ainda, né? Eles não fizeram nada, não soltaram nada ainda, porque ele tá falando, a gente teve várias versões, a gente teve muitas coisas, muitas paradas, né, pra serem faladas e tudo mais. Eu mutei aqui porque eu já vi a pergunta, né? Já vi o que ele respondeu, ele falou que esse meme de ser o Friday Night Funkin' 2 é real, porque eles estão praticamente fazendo realmente uma sequência das coisas que aconteceram. A gente vai finalmente ver mais do desenrolar da história e também de coisas novas. É realmente um novo jogo praticamente feito do zero pelos caras. Eles acabaram deixando tudo que eles fizeram na parte do Friday Night Funkin' que a gente conhece até hoje e eles estão evoluindo, né? Talvez em termos de engine, em termos de criação de conteúdo, criação de músicas e tudo mais também. Aí vamos lá, próxima coisa aqui, ó. Como que foi o Phantom Arcade diz a colaboração com o Lester Affin devia ser apenas boyfriend e girlfriend cantando a música, né? Tá falando aqui, ó. Como você adapta os personagens de Friday Night Funkin'? Porque a ideia que ele tá falando, assim, com o grupo Lester Affin, era que seria só o boyfriend e a girlfriend fazendo um cover. Mas o negócio ficou muito grande, que aí eles acabaram juntando todas as garotas. E até tem, acho que a participação de alguém do BTS, até que não me lembro o nome, mas aparece também, né? Então eles juntaram todas essas pessoas e aí o bagulho ficou do jeito que ficou, né? E aí falando, ó, como é que foi e tal, porque era só a girlfriend cantando. Mas eles mudaram e botaram todas as garotas do grupo pra cantar também, bem legal. E aí tá explicando que foi trabalheira do caramba pra fazer, né? Ainda mais que eles tinham um escopo, eles tiveram que mudar e tudo mais. Aí tem mais o que também? Deixa eu ver. O Phantom Arcade fala agora, diz... Há uma série de colaborações para Friday Funkin' programadas, mas ele gostaria de lançar novo conteúdo da história antes do lançamento dessas coisas. Olha lá, qual outras propriedades que a Funkin' Crew gostaria de colaborar? Sonic. Já tá até ali, Sonic Prime. Aí tá falando, eu queria várias collabs, aquela coisa toda, né? Aí ele tá falando, ele gostaria de soltar primeiro então, pelo que ele falou, primeiro a gente vai agora terminar e vai soltar a parte da história e a parte das semanas que estão faltando. É isso que ele tá falando aqui. E aí, até citou ali o Sonic, que seria uma das possíveis collabs. Muitas empresas devem estar procurando, né? Porque Friday Night Funkin' é muito grande e tudo mais. Foi um bagulho extremamente popular. E aí agora ver que eles estão ganhando corpo, estão fazendo a parada, acho que finalmente a gente pode falar, pô, talvez o negócio vai andar agora finalmente. Ele tá até falando sobre isso também. Então eles vão pegar e vão fazer a atualização de história, que é a semana 8. Depois eles vão pegar e vão ter outras collabs pra preencher uns espacinhos e tudo mais. Mas, né, até lançar mesmo os bagulho, enfim, vai demorar, mas tá indo, né? Aí agora a próxima pergunta é, Phantom Arcade diz que suas atualizações favoritas de Friday Night Funkin' são o pico jogável, a parte de mobile e a atualização de resultados. Tá aqui, ó. Alguma inspiração que não está pública sobre a parte de Friday Night Funkin' que você possa falar? Tá perguntando pro Phantom Arcade. Eu vou resumir pra vocês aqui. Aí ele tá falando também de algumas músicas que seriam só pro pico e agora o Boyfriend também pode cantar, que também foi muito legal. E que eles estão trabalhando, né, fazendo essas atualizações, né? Como que se fosse uma nova era de revivamento de Friday Night Funkin'. Por mais que eu ache que precisa, né? Assim, o Friday Night Funkin' na época, cara, eles estavam lançando semanas assim, sabe? Meio que no speedrunner, sabe? O negócio tava bem rápido ali, 2020 e 2021. E os mods preenchiam muito espaço, né? Tinha muito mod de muita gente fazendo muita coisa louca. Só que o problema é que o conteúdo original mesmo, eles tentaram fazer uma evolução. É o que tá dando a entender. Eles estão querendo evoluir e já estão chamando de Friday Night Funkin' 2, sabe? Pra ser esse negócio de reavivamento de Friday Night Funkin' e tudo mais. Aí vamos lá, tem mais outras coisas aqui. Explica que tipo de jogo Friday Night Funkin' está tentando ser. Friday Night Funkin' está tentando ser uma série de animação dentro de um jogo.
enquanto também um jogo de ação e aventura. Vamos lá, vamos ver o que ele vai responder aqui. Ele tá falando, vocês vão ver e tudo mais, mas basicamente parece que vai ter uma mistura, né? Parece que eles estão começando a querer colocar outros elementos de outras coisas, né? Talvez que ele mesmo tá falando ali de ação, aventura e tudo mais. E que nem ele tá falando, vai ter as coisas animadas, vai ter as paradas que são já do Friday Night Funkin' característico, do jogo de ritmo, mas parece que vai evoluir um pouco pra fora disso. Vai ser alguma coisa além, vai ser uma coisa a mais, vai ser uma parada que dá pra você falar, tá, o Friday Night Funkin' não é só mais um jogo de setinha, por isso que talvez esteja demorando pra cacete pra lançar todas as coisas. Eles não estão fazendo mais só um jogo que você sai apertando as coisas, você tem que desviar das setas ruins e tudo mais, que é onde os mods acabaram crescendo e é meio que é tranquilo, entre aspas, tranquilo de fazer. As animações é que demora mais e tudo mais, né? As animações em 2D é o mais trabalhoso de fazer, com certeza. Mas a parte de você agora tá querendo juntar com um jogo de ação e aventura, eu acho que é a parada que tá misturando mais e tá deixando um negócio mais interessante. Tá aqui. Photo Arcade descreve a história de Friday Night Funkin' com o mínimo de palavras possíveis. E tá aqui, ó. Vai ser, um cara tentando ficar com a namorada dele e fica sendo bloqueado por milhares de aberrações e monstros e só tem que derrotar cada um pra ter a chance de ficar com a sua garota, né? Basicamente isso. Pra não falar outras palavras pro YouTube não me lascar. Aí, basicamente, eles estão conversando, né? Eu tô resumindo pra vocês a parada e tal. E a parte da história é realmente essa. Ele tá querendo ficar com a namorada, mas do jeito íntimo, né? Pra não falar outra coisa. E aí, ele vai sempre se lascar com isso, né? Porque ele vai sempre ser bloqueado, entre aspas, por coisas bizarras e tudo mais. Aí tá falando, mais outras coisas vão impedir ele, né? De ficar com a namorada dele mesmo e acontecer as coisas e tudo mais. Meu Deus, aí tá falando, talvez eu faça um final triste, eu faça outros finais que são bem bizarros e tudo mais. Mas ele falou que basicamente o resumo da história é esse, né? Não é uma coisa muito profunda, vai ser um bagulho meio divertido de jogar e tal. Não vai ser um negócio, meu Deus, vai ter que adivinhar 70 mil anos de lore e tudo mais, né? Aí agora a pergunta é a seguinte, lançamentos para as consoles estão planejados para Friday Night Funkin'? E aí o Phantom Arcade responde, quero que esse jogo esteja em um certo ponto antes da gente colocar ele para consoles. Que acho que não tem muita coisa, né? Porque a galera tá perguntando se vai ter para videogame, né? No caso, Xbox e PlayStation e Nintendo Switch. Mas não tem nenhuma novidade, não tem nada falando, porque, que nem ele falou, tá querendo finalmente, ó, vamos fazer o bagulho acontecer primeiro para depois a gente fazer, né, a parada acontecer para, realmente, para ser para consoles. Então, eles estão fazendo, talvez, a base melhor primeiro para depois lançar para console. Photo Arcade também fala que depois do Destination 3, que é a próxima grande atualização, vai ser Destination 4, que é tipo assim, vai ter uma atualização agora gigante, então vai ter uma outra grande atualização depois, que é a 3 e a 4. E aí, a gente já teve a 2. A 2 eu já trouxe pra vocês, que é do Pico. E aí tá falando, as atualizações de Pit Stop ficarão em espera por um tempo. A atualização de Pit Stop é igual, tipo, lançar uma música no modo mais bizarro e tudo mais, ou lança, né, Le Serafim, por exemplo. E aí, então, vai ter Destination 3 e Destination 4, que é a próxima grande atualização que a gente tá esperando, que vai ser gigantesca, que vai trazer Friday Night Funkin' talvez de volta, né, ao seu tempo de glória, não sei. E aí, mas estão falando que é uma enorme atualização, tanto essa parte 3 e parte 4, que vai finalmente definir o que é Friday Night Funkin' de uma vez por todas, não ser só um jogo de setinha. O Phantom Arcade, ele fala também em outra parte da entrevista aqui, ó, quando a semana 8 sair, e ela vai sair, quero que todos a apreciem. É isso. Ou seja, a semana 8 vai ser a maior semana de Friday Night Funkin'. Maior no sentido de mais ambiciosa, talvez. A maior que já teve e que, né, esse jogo poderia proporcionar. E ele fala mais algumas outras coisas também, ó. O Phantom Arcade diz que Friday Night Funkin' se torne um jogo de verdade. Ele quer que se torne um jogo de verdade. Funkin' está realmente polido para uma coisa de internet. E eu me orgulho disso, mas ainda não é um videogame de verdade. Palavras fortes. Vamos ver o que ele falou aqui, eu vou resumir pra vocês. Bom, basicamente, o que ele tá dizendo, que eu tô entendendo, é que ele vê o jogo como ainda um produto da internet. Eu vou explicar pra vocês. Basicamente, o que ele tá dizendo é o seguinte. Ele considera o Friday Night Funkin' um bagulho de internet ainda.
tipo, muita gente joga, muita gente faz os negócios e tal, e modifica e tudo, porque isso é fácil e isso é coisa da internet. E a aparência do jogo ainda é muito crua, pelo que ele fala. A gente fez as coisas na época não esperando um resultado que acontecesse, né? Não esperando que fosse rolar do jeito que rolou, né? Eles estavam ainda fazendo as coisas que estavam acontecendo, mas ainda fazendo, sabe, adicionando algumas coisas, mas, por exemplo, ele fala assim, pô, era um jogo de ritmo que você não tinha pontuação no final e ver qual que era a sua nota, né? Que nota você tirou. Todo jogo de ritmo tem isso, que nota você tirou lá A, S, B, enfim, tal. Mas aqui no Friday Night Funkin' não tinha isso, foi adicionado pra realmente ser igual a um jogo de verdade. O que o Phantom Arcade tá falando é, eles ainda sentem que o jogo ainda está meio cru. Ele ainda precisa melhorar, mas com a semana 8, quando vier o próximo update, talvez vai ter mais cara de videogame mesmo. Vai ter mais cara do que eles querem que Friday Night Funkin' seja. Muito provavelmente essas coisas de ação, mas também que seja um negócio que movimente essa parada e que seja realmente com cara de videogame. Que seja com cara de um jogo final bem polido. Porque ele fala, pô, as artes, as coisas não estão profissionais. Agora a gente tá levando a sério pra realmente fazer o bagulho profissional. Será que ainda tem salvação, né? Depois de tanto tempo de espera, depois de tanta coisa que aconteceu, né? Ainda a galera tá esperando e tudo mais. E aí ele tá falando assim, pô, é meio complicado porque a galera tá esperando muita coisa, né? Deles e tudo mais, mas, né? A galera ainda tá fazendo as coisas acontecer. Então ele tá falando, ó, a gente precisa fazer o jogo ter uma cara de jogo, uma cara de videogame, se a gente quiser que isso aqui dê certo, né? Então é mais isso. O jogo ainda ele falou que tem cara de internet, tem cara de jogo de browser da Newgrounds, né? E aí eu até meio que concordo, o jogo de browser da Newgrounds não vai pra console, né? São raros os jogos que eles fazem, igual o Tom Fulp lançou, por exemplo, Black Block Theater, ou o próprio Super Meat Boy, já aconteceu isso, o próprio Castle Crashers e vários outros também que estavam na Newgrounds e acabou, né, indo para outras plataformas, virou um jogo mesmo de verdade. É isso que Friday Night Funkin' tá começando a almejar agora. O Phantom Arcade, ele também fala qual é a música dele favorita. E ele fala que a semana favorita dele é a semana 10. Meu filho, não viu nem a semana 8 ainda. Será que esse Destination 3 vai lançar não só uma semana, vai lançar 3 semanas? Vai lançar uma pedrada de semanas? Ia ser interessante, né? Talvez eles estarem querendo fazer um negócio pra lançar tudo ao mesmo tempo, né? Não sei. Mas ele fala que a semana 10 é a semana favorita dele. Aí ele tá falando aqui, o conteúdo de Madness Combat, que é o palhaço trick, o palhaço bizarro da Spurgation, aquela coisa toda, não é daquele mod, mas o conteúdo de Madness Combat chegará a Friday Night Funkin' assim que mais da história for revelada. Há uma quantidade decente de aventuras reais e originais do Boyfriend e Girlfriend para vivermos. Primeiro, antes de voltarmos a passar tempo com os amigos da Newgrounds. Então, tipo assim, eles têm planejamento de fazer outras collabs com outros jogos. Principalmente a galera pergunta muito de Madness Combat, que é aquela série animada, lembra? Que teve o Trick, tudo Hank, aquela coisa toda. Então, é bem interessante, é bem legal saber que isso vai acontecer, mas agora parece que vai vir conteúdo original do jogo. Vai ter mais histórias e personagens que estão para o jogo, para realmente fazer parte do jogo, antes de realmente a gente colocar mais coisas, né, dos personagens e tudo mais. Phantom Arcade também gostaria, que ele falou que gostaria de ter Pink Pantheress, Soichi Terada como convidados também para outras músicas de Friday Night Funkin', ele falou que gostaria de fazer. Ele também admitiu, né, eu vou até colocar no fundo aqui, que quais são os mods e quais personagens que eles gostam de Friday Night Funkin' no geral, né, que a galera criou e a galera fez, né, qual é o seu mod favorito e qual é o seu personagem de fã favorito. Ele colocou um mod que eu não joguei, chama 17 Bucks. Mas esse mod não está completo. Mas ele falou que é um dos mods que ele mais gosta, que é bem do que ele gostaria de fazer e gostaria de colocar no Friday Night Funkin' no geral, né? E aí tem todos os personagens, é um universo bizarro, meio louco e tal, de 17 Bucks, que ele falou, é o mod mais divertido que ele, né, já jogou, e é uma collab enorme com várias pessoas, com muitas coisas. Ele até fica assim, pô, é uma bosta a galera vazar essas paradas e ficar vazando as coisas, que o 17 Bucks eu lembro que vazou muita coisa também, né? Aconteceu a mesma coisa com o Sonic EZ, Mario Madness, vários outros mods também que acabaram sendo vazados. O próprio Madness Combat, que ia ter, né, o mod do Trick, ia ter uma segunda semana, é muito bem animado esse 17 Bucks. E ele falou que
personagem favorito, personagem que ele gosta muito, né, é a Skye. Aqui, a Skye Loves Boyfriend. Que seria uma ex-namorada, aquela coisa toda. Essa porra da Skye, nossa, não é possível. Meu Deus, ele falou que ele ama a ideia e o conceito dela, né? E que muito possivelmente isso pode ser integrado. Não a Skye no geral, mas, né, algumas coisas parecidas, né? Que fazem muito sentido com a própria lore do Boyfriend e tudo mais. Enfim, não acho que vai ser a própria Skye, porque a Skye é uma menor de idade. Acho muito difícil, né, de acontecer. Aí o Phantom Arcade, ele fala mais algumas coisas aqui. Daqui a 5 anos, eu ainda quero estar fazendo Friday Night Funkin'. Eu tenho tanta merda que eu quero fazer pra esse jogo. Todo mundo vê isso como uma coisa de semana 1 e 7 mais Weekend 1. E é muito maior na minha cabeça. Então eu quero colocar isso pra fora e fazer as pessoas verem Funkin' do jeito que eu vejo. Tá, né? É isso. E aí ele tá falando também, os personagens jogáveis adicionais terão seus próprios níveis? E aí ele falou que meio que sim, meio que não. Talvez se referenciando ao Pico com as coisas dele e tal, né? E aí ele fala, ó, o Phantom Arcade diz que tudo que estava na semana descartada da Cassette Girl foi pego e está sendo disperso para outros níveis. Ou seja, ia ter a Cassette Girl, que a galera até teorizou na época, que era a garota de boné e tal, é da Newgrounds também. E foi descartado, foi completamente eliminado. E agora vai acabar sendo jogado para outras semanas. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, pra vocês lembrarem, que é essa personagem aqui. Aqui, ó. Essa personagem aqui. Que a galera até restaurou os arquivos, mas ele tá falando, não, foi colocado pra outros níveis e outras semanas e tal, né? Então é meio que isso. Bom, pessoal, basicamente é isso que nós temos. Então, Friday Night Funkin' vai vir a semana 8. Não sabemos quando, não tem data, não tem nada. Mas os caras trocaram ideia e falaram assim, mano, a gente tá tentando fazer um bagulho muito maior e tentando consertar algumas paradas que a gente acabou criando, acabou fazendo. Então, queria trazer pra vocês, porque é um jogo que marcou esse canal, querendo ou não. E até agora não tem uma atualização, não tem nada, não tem, tipo, notícia, não tem nada, assim, absurdo. E eu sei que algumas pessoas me pedem, mas então queria trazer essas atualizações pra vocês, que foi dessa entrevista da FunkCon. E dizer, pô, tomara que venha, né? Tomara que venha o nosso mano Bibibop de volta com mais força possível, né? E a galera, né, faça mais outras coisas criativas e eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, comenta aí o que vocês acham. Vocês acham que vai virar mesmo? Vocês acham, tipo, não, já era, já acabou o hype, esse jogo já era, os caras prometeram 1 milhão de coisas e não entregaram nada, mas parece que eles ainda estão trabalhando. Estão trabalhando arduamente para entregar essas coisas. Comenta aí o que vocês acham, deixa o gostei, tamo junto, muito obrigado e até a próxima.